Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Iniciamos no último domingo uma breve série sobre o livro de Ruth, né? É um romance que Deus deixou para aprendermos. E como um romance, todos nós gostamos de histórias assim, né? Que parece que vai dar tudo errado, mas no final dá certo. Isso é, que há redenção. É um livro que começa com tristeza, choro, fome e termina com fartura e alegria. Começa com morte e termina com nascimento. Ele mostra que existe redenção para um mundo mau. Esse livro fala sobre um tipo de Cristo que é Boaz, que trouxe esperança e redenção à família de Noemi. E que Cristo, nosso Senhor Jesus, pode trazer redenção para a nossa família. Leiamos o livro que Deus deixou para nós, não é um livro comum. A partir do versículo 6 do capítulo 1, vamos continuar. Ruth 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque vossa causa a mim me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram em Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem me afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, e assim como o teu Santo Espírito, ó Pai, me ensinou, me edificou, me exortou, ó Pai, faça com teu povo que o teu Santo Espírito, ó Pai, ajude, ó Pai, a compreensão, que os corações estejam abertos, ó Pai, para receber a mensagem, ó Pai, da tua palavra. Oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa é uma história sobre uma família que, como nós vimos, cometeu erros, né?
trocou a terra prometida, que era Belém, por Moabe, terra pagã de inimigos, porque não tinha pão na casa do pão, Bethlehem, né? Quer dizer casa do pão. Elimeleque pegou um atalho e quebrou a cara, né? Mas aquela família precisava o quê? Ser redimida. Noemi está contra a vontade do Senhor, sem marido agora e sem filhos. Ambos morreram em Moabe. E a partir do verso 6, nós vemos que essa jornada do amor começa a ficar o que? Clara. E nós percebemos o que? A graça de Deus sobre a vida de Noemi e sua família. E veremos muito do que Deus espera de nós, o que? Quando nós o que? Pecamos, quando nós nos vemos longe dos caminhos do Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos tirar algumas lições. E a primeira delas é: mesmo que nós estejamos longe do Senhor, sempre podemos voltar. Mesmo que estejamos longe do Senhor, sempre podemos voltar. O Senhor sempre lembra do seu povo. Vejamos o verso 6. Mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler esses versículos de Ruth e acompanhar. Né? O versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha que coisa curiosa. Ela estava lá em Moabe, né? Ela saiu de Moabe 10 anos atrás, porque faltou pão na casa do pão. E estando em Moabe, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, lhe dando pão. Voltou a ter pão na casa do pão. Então, mesmo que estejamos distantes do Senhor, sempre podemos voltar. Noemi estava longe do Senhor havia 10 anos e ela ouve que Deus se lembrou do seu povo. Essa passagem me lembra do filho pródigo, né? Noemi aqui seria a filha pródiga, né? Ela saiu da casa do pai e se lascou, se deu mal, né? Ela foi achando que ia se dar bem e se deu mal. Uma coisa que a gente pode aprender: não importa o que fizemos de errado no nosso passado, não importa se estamos em pecado há mais de 10 anos, não importa também o quanto estamos distantes de Deus, quanto estamos distantes do povo da aliança, podemos voltar para a casa do Pai. Deus é fiel mesmo que nós sejamos infiéis. Para alguns pode parecer fácil essa volta. Imagine o orgulho, preconceito e outros fatores que estão envolvidos. Imagine Noemi voltando, né? Noemi saiu ditosa, né, como ela diz, e voltando sem marido, sem filhos. O que será que o povo... Nossa, não é aquela Noemi? Mas cadê o filho dela? Cadê o marido dela? Não, mas por que ela está assim? Ah lá, foi tentar sorte fora, né? Quebrou a cara. Imagina o orgulho, você tem que enfrentar o orgulho de voltar. Voltar significa afirmar que estava errado. E não é fácil reconhecer que nós erramos. Não é fácil, certo momento, nós erramos das decisões que nós tomamos. Mas Noemi decide voltar, porque ela entendeu que Deus se lembrara do seu povo. E que é bom estar no meio do povo de Deus. Ela entendeu isso, porque Deus trata do povo dele, mesmo através da disciplina. Como ele fez com o povo de Israel por causa do pecado. Mas ele é o quê? Misericordioso e derrama sua graça sobre o seu povo. E então ele se lembra do seu povo. Tá? Mas o que Noemi fez? Ela engoliu o seu orgulho, engoliu qualquer coisa que pudesse impedi-la de voltar para a casa do pai, que Canaã, Belém, né? Olha o início do versículo 7, ela saiu. Então ela não permaneceu em Moabe, ela saiu. Eu encontro pessoas na rua e essas pessoas falam: eu cresci na igreja evangélica, eu fui cristão, minha mãe era de tal igreja, eu cresci lá, eu fui crente daquela ou daquela outra igreja, e eu precisava voltar, né? Muitas vezes se sente envergonhado e não volta. A pessoa vai postergando e não volta. Mas Noemi, olha o que Noemi fez. Noemi saiu.
ela voltou para Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Talvez seja o seu caso. Talvez essa noite você esteja aqui na igreja, mas você ande longe dos caminhos do Senhor, longe do povo de Deus. Você precisa perceber que é tempo de voltar para Deus. Precisa encarar o seu orgulho ou a vergonha de voltar. A boa notícia do Evangelho é que se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, não há por que você, cristão, viver longe do Senhor. Volte. Se você está nessa situação, está aqui à noite, mas está longe de Deus, hoje é o dia de você voltar para Deus. Talvez, como eu disse, a volta não seja fácil. Talvez tenhamos que pedir perdão para algumas pessoas, reconhecer nossos erros. Talvez a confissão que faremos nos tire do nosso emprego. Talvez a confissão que nós tenhamos que fazer, ela vai tirar pontos das nossas notas na faculdade, onde quer que seja. Volte, que estar perto de Deus envolve questões difíceis, mas é melhor, tá? Então, a primeira lição que nós vimos nesse texto é que mesmo que estejamos distantes do Senhor, sempre podemos voltar. Há uma segunda lição no texto, né? Nós vimos que uma mulher com sua família tomou decisões erradas e é alcançada por Deus. E lá em Moabe ela ouviu que Deus se lembrara do seu povo, então ela decide voltar. Segunda lição é, o nosso futuro está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Portanto, por mais que eu tente fazer coisas nesse mundo, não depende do que eu faça. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. As coisas deste mundo nos asseguram, não nos asseguram estabilidade ou segurança. Elas asseguram sim uma aparente estabilidade, uma aparente segurança. Isso é verdade. E muitas vezes nós crentes estamos o quê? Pensando nas coisas deste mundo como... eu converso e aconselho meninas querendo casar, querendo ter filhos, querendo comprar imóvel. Isso tudo são bênçãos de Deus, mas isso não nos dá estabilidade. Veja como Noemi se comportou. Nós talvez agimos como ela. Olha a crente falando para as descrentes. Vamos ver o versículo 8. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Saíram as 3 de Moabe. As 3 saíram, estavam caminhando em direção a Belém. Certo momento do caminho, Noemi parou e voltou para elas. Noemi, criada dentro da casa de Deus, se voltou para aquelas 2 noras criadas fora de Deus e fala assim: meninas, voltem, vai embora, vai lá. Existem alguns fatores. Talvez ela fale assim: como é que eu vou chegar com essas 2 moabitas aqui lá em Israel? Preconceito. A vergonha. Sabe aquele amigo que você tem vergonha de convidar ele para vir na igreja? Sabe? Aquele amigo que você fala: esse não dá para eu trazer, não. Talvez seja isso. Como é que eu vou levar essas 2 lá para a casa de Deus? Tá? Mas olha só, ela como crente, ela devia falar assim: olha, lá vocês podem ir, vocês podem arrumar marido, mas aqui nós temos Deus. Talvez aqui vocês não consigam se casar, porque o povo de Israel não vai querer casar com vocês. Mas é infinitamente melhor estar com Deus do que em qualquer outra parte. Então, nós vemos o quê? Que Noemi não foi egoísta. Ela vê que é melhor para elas ficar lá, em Moabe. Por quê? Porque ela está o quê? Olhando a situação de 2 moabitas num povo de Deus, que seria talvez, teria o preconceito, como eu disse. Mas é muito melhor sempre estar com Deus e não nas circunstâncias dessa vida. Essa mulher está voltando por quê? Porque ela ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo e providenciou o pão para aquele povo, né? E ela diz: fiquem aí, Moabe, né? Fiquem aí, não voltem não.
Olha agora a partir do versículo 11. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela estava sentindo o peso da mão de Deus na vida dela. Noemi está achando que a única forma daquelas duas moças serem felizes era se casando. E tem algumas meninas que pensam assim, que só vão ser felizes se casarem, né? Se ter maridos. E aí elas vão e procuram marido em qualquer lugar. Não estão nem aí. E um crente falando para uma descrente: não, vai lá, procura lá o marido. Eu não tenho mais condição de dar marido para vocês. Vocês iam esperar, se eu tivesse filhos ainda, esperar eles ser grandes? O povo de Israel não vai casar com duas moabitas. Não vai. Então vai lá, vai cuidar da vida de vocês. Foi isso que ela fez. Ela se esqueceu que Deus pode cuidar delas, dando maridos ou não. Deus poderia cuidar das suas noras. Numa época em que as mulheres eram totalmente dependentes, né, e Noemi está preocupada com suas noras, principalmente em relação ao casamento, que traria sustento, mas esquece que Deus nos garante o futuro, e não as coisas desse mundo. Casamento é bênção de Deus, mas nem todas as pessoas se casarão, e o Senhor as sustenta. Isso tem que ficar claro para os crentes, nem todos se casarão. Talvez você aqui essa noite está pensando nas coisas dessa vida, mas às vezes Deus tira as coisas dessa vida, né? As coisas que nos trazem uma estabilidade legal, como nós já vimos, empresários que perderam tudo. Tem gente que acontece isso, e às vezes Deus tira dos seus filhos aquilo que te dá uma estabilidade legal, mas Ele continua te dando um futuro. Ela, como filha de Deus, deveria dizer: olha, eu não tenho filhos, mas o Deus de Israel cuida do seu povo. Mas não foi o que ela disse. Ela talvez, né? E talvez nós nos esquecemos de quem é que cuida dos nossos futuros. Por isso, cheio de gente com problema de ansiedade, problemas de depressão. Por quê? Porque quer tomar o lugar de Deus e falar assim: não, eu tenho que fazer isso. E não entrega suas vidas na mão do Senhor, que garante o nosso futuro. Gente, não é pouco não, é muita gente. O pessoal fala que é a doença do século, porque as pessoas estão brincando de ser Deus. Não confia no Deus. Aí começa a ler livro de autoajuda que não tem fim e não procura ajuda lá do alto. Está acontecendo muito isso. Vejamos os versículos a partir do 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Olha que cena emocionante. 3 mulheres chorando. Né? Se 3 mulheres começarem a chorar aqui, a igreja inteira começa a chorar, né? Sem saber o que está acontecendo. Era isso que estava se passando. 3 mulheres se abraçando, chorando. De repente, Orfa beijou Noemi, se despediu e voltou para Moabe. Tá? Orfa pensou bem e falou assim: olha, Ruth, eu gosto de você, né? Mas lá você tem seus parentes, lá em Belém, eu não. Eu vou cuidar da minha vida. Tchau, estou indo embora. Tá? Porém, Ruth se apegou a Noemi. Um fato importante aqui. Orfa termina aqui a sua história. A história de Orfa termina aqui. Ela voltou para Moabe para cuidar do seu futuro e aqui ela está fora da história da redenção. Ela saiu fora dessa jornada de amor. E não vai se ouvir falar mais do nome de Orfa no livro de Ruth. Orfa está fora. Ela preferiu ficar em Moabe. Hoje, as pessoas querem ser lembradas pelos seus feitos.
Eu fiz isso, eu fiz aquilo para marcar sua história com as coisas deste mundo. E se esquecem que é Deus quem faz isso. Orfa fez isso, falou, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar do meu futuro, cuidar da vida dela, buscar o nome dela. A partir dos próximos sermões, não falaremos mais de Orfa. Se você pertence ao povo da aliança, Deus cuida do seu futuro. Deus cuida da sua vida. Se apegue ao Deus da aliança e seu futuro está garantido. Primeira lição que nós vimos, mesmo que estejamos diante do Senhor, sempre nós podemos voltar. A segunda, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós vimos, sempre que nós podemos voltar ao Senhor, independente do que aconteça, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Noemi fracassou na sua mensagem e Orfa fracassou na sua resposta. A terceira lição que nós aprendemos é: a conversão verdadeira acontece independente de circunstâncias. Não importa a circunstância que nós estamos. A conversão verdadeira, ela acontece independente de circunstâncias. Quem poderia imaginar que após desobedecerem a Deus, saírem da terra prometida, seus filhos se casarem com mulheres as quais foram orientados a não se casarem, quem imaginaria que dessa história viria uma conversão tão genuína? E essa declaração permanece para quê? Para a nossa edificação. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que quando fazemos um pacto ou uma aliança, nós estamos abrindo mão de outras coisas. Por exemplo, no casamento, por que nós vamos escolher um caminho que nos priva da nossa liberdade, Mas o que está acontecendo? Sempre que a gente se prende a alguém, nós estamos o quê? Diminuindo as escolhas. Quando nós casamos ou quando nós escolhemos ter filhos, nós estamos o quê? Nos privando de algumas coisas, tá? Isso é, estamos diminuindo as escolhas. Quando nós casamos, nós estamos dizendo assim, Olha, aqui eu estou encerrando qualquer possibilidade de outro relacionamento com outra mulher. Um homem está dizendo isso e a mulher está dizendo, aqui estou fechando as portas para qualquer outro relacionamento com outro homem. Você está encerrando ali qualquer possibilidade. E você vem diante de Deus, diante das testemunhas, e faz promessas, até que a morte nos separe. Você faz isso, essas promessas. Significa que sua vida vai ser fácil? Não. Significa que você escolheu se privar de uma liberdade que você tinha. Você fez essa escolha. Ninguém é obrigado. Inclusive, no casamento civil é lido, que vocês estejam aqui de livre e espontânea vontade. Então, depois de afirmado que estão lá de livre e espontânea vontade, você faz os votos, afirma, assina termo diante dos homens, diante de Deus. E então, a partir daquele momento, você fez um pacto, você encerrou. Fala, meninas, desculpe, agora eu sou só dela. Meninos, desculpe, eu sou só dele. Acabou, não tem mais chance nenhuma. Você fechou a porta para outras possibilidades. Então, perceba que isso não é ruim. Pode parecer ruim ao quê? Aos olhos do mundo moabita, Mas aos olhos de Deus e Israel, isso é algo bom, não é ruim não, tá? Mesmo quando o evangelista, a evangelista no caso, não é das melhores, Noemi disse para Ruth voltar para Moabe e se casar e servir os seus deuses. Sirva os deuses. Olha a convicção de Ruth, olha a resposta de Ruth para Noemi. Noemi, a crente falando para o descrente, olha o que ela diz. Ruth diz para Noemi. Versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela.
Olha o que Ruth fez. Ruth falou: teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse versículo é tão usado em casamentos, né? Mas aqui é o relacionamento de uma sogra e uma nora. É o relacionamento de uma sogra e uma nora. E aí, Noemi viu, né? Falou: puxa vida, não tem jeito, essa mulher não vai voltar mesmo. Vou ter que ir embora com o carrapicho, Ruth, para Israel. Vou ter que levar. Como é que eu vou explicar lá? Como é que eu vou explicar para fulana? Como é que eu vou explicar dessa mulher? Talvez Ruth não quisesse levar Noemi. Noemi não quisesse levar Ruth. Tá? Talvez fosse isso que estivesse passando. Algo assim se dá quando Ruth decide se juntar, né, ao povo de Deus. Ela tem o quê? Renuncia a seus ídolos. Então, semelhante a um casamento, a um pacto que é feito, ela renuncia os deuses de Moabe, os atalhos da vida, né? Por mais difícil que ela seja, e Ruth, que era moabita. Vocês lembram da história de Moabe? Os moabitas são descendentes de Ló. Quando a filha de Ló embebeda o pai e tem relacionamento com o pai. E desse incesto nasce quem? Moabe. E desse povo, os moabitas, os descendentes de Moabe. Depois os irmãos podem ler a história, está lá em Gênesis capítulo 19. A ironia se dá quando Ruth decide se juntar ao povo de Deus. Tá? A ironia, meus irmãos, é que a vida verdadeira está em quem? Em Cristo, em fazer parte da sua aliança. Tem pessoas que são confusas em relação à santidade, né? Pois elas pensam que a santidade é a má notícia escondida dentro do Evangelho. Porque nós aprendemos que a salvação, né, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é, algo que é nos dado de graça. Aí você fala assim, eu não preciso fazer nada. Não, não pode ser, é impossível. Não precisa. Para você ser salvo, você não precisa fazer nada. É graça. É o preço que Jesus Cristo pagou na cruz. Só que Jesus e Deus, em toda a sua escritura, ela pede algo para nós. Ela pede santidade. Ela pede santidade. Santidade exige a nossa participação. A santidade nossa depende de nós. Aí que entra, porque Deus fala, você está salvo. Porque não depende dos seus méritos. Mas eu quero que você seja santo. Eu quero que você seja próximo de mim. E aí as pessoas falam, estou salvo, beleza, né? E as pessoas não falam assim, só que você precisa ser santo. Mas eu não sabia disso não. Isso é igual um cavalo de Troia, né? Não tem, meus irmãos, não tem discordância, tá? O Senhor Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E aquele que diz que se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não há contradição, não tem contradição nisso. Vida em abundância é vida guardando os mandamentos do Senhor. Não há contradição nisso, tá? Entenda isso, não há contradição. Não há bênção fora do pacto. Você precisa estar no povo de Deus. Queridos, talvez você esteja aqui nessa noite e tenha resistência quanto a isso. Resistência a unir-se a Jesus Cristo como um discípulo. Talvez você ache que a vida verdadeira está lá em Moabe, longe dos caminhos do Senhor. Eu pergunto para você, você tem convicção igual Noemi teve? Você tem essa convicção? Talvez você seja casado com uma pessoa crente e diz que o seu Deus é o meu Deus, mas não tem a convicção disso. Você fala assim, o teu Deus é o meu Deus, mas tem que levar o povo também? Puxa, nossa, aquele povo da igreja é difícil, né? Eu vou ter que conviver com aquele povo lá? Ô, povinho duro, né? Gente. O povo de Israel não era fácil, não. Era um povo difícil, assim como nós somos. Você tem essa convicção que você está abrindo mão do mundo, de Moabe, para conviver com um povo de pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, que ainda possui defeitos, tá? Então, talvez você esteja aqui, você fala assim, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, mas você tem convicção disso? A conversão é uma decisão para a vida toda.
E a conversão, ela traz mudança social na nossa vida. Por quê? O teu povo é o meu povo. Então, aquela vida que eu levava lá fora, ela deixa de existir. Por quê? Porque trouxe uma mudança social. Eu passei a estar inserido num novo povo. Eu passei a me comprometer com outro povo. Há uma mudança social. O teu povo é o meu povo. Talvez você comece a vir à igreja e é confrontado com a palavra de Deus, onde é falado, parece que o pastor pregou para mim, falou todos os meus pecados. Não, não foi o pastor, foi a palavra de Deus que foi exposta. E aí, quando você é confrontado, você fala assim, eu não vou mais. Eu prefiro ficar lá em Moabe, lá ninguém fala mal dos meus pecados. Lá isso aqui é normal. Conversão verdadeira é como ela disse no verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Entenda aqui que ela não faz um pacto de morte, tá? Não é um pacto de morte, pois ela não diz assim, quando você morrer, eu vou morrer. Né? Não é isso. Ela fala, onde, né? Onde quer que morreres? Pode ser que demore 50 anos. Pode demorar o tempo que for necessário, mas onde quer que morreres, eu morrerei também. Não quando você morrer, eu vou morrer, mas onde? Isso é, no meio do povo de Deus. Ruth diz que vai porque amou a Deus. Isso é uma conversão verdadeira. Você tem convicção? Você tem convicção, igual Noemi? Vamos então para a quarta e última lição. A primeira lição que nós vimos então. Mesmo que estejamos distantes do Senhor, sempre podemos voltar. A segunda, o nosso futuro está nas mãos de Deus. A terceira, a conversão verdadeira, ela acontece independente das circunstâncias, né? Nós tivemos aí uma evangelista ruim, mas Deus usou-a e Ruth se converteu. Então, não depende de circunstâncias. Deus age independente das circunstâncias. Quarta lição, meus queridos. A amargura nos impede de enxergar a graça de Deus. A amargura nos impede de enxergar a graça de Deus. Como será que Noemi reagiu diante da esperança de restauração? Humanamente, há motivos, porque ela perdeu filhos, esposo, mas a amargura impede ela de enxergar o que Deus está fazendo na vida dela. Ela não consegue ver, porque ela está amarga. Tá? Olha para o verso 19, meus irmãos. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi quer que seu nome seja mudado. O nome de Noemi significa feliz, agradável. E ela fala, não me chame mais Noemi, me chame Mara. Eu estou sendo amarga, estou sofrendo amargura. Veja o versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Ela enfatiza, olha que interessante, ela enfatiza a forma como que Deus fez ela voltar. Ela fala assim, eu parti ditosa e Deus me fez voltar o quê? Pobre. Pobre, mas não consegue enxergar que Deus fez ela voltar. Ela não percebe isso. Ela só enxerga e fala assim, Deus me fez voltar pobre. Por que vocês vão me chamar de Noemi? E quando nós sofremos, nós somos igual a Noemi. Começamos a ter pena de nós mesmos. Alguém disse, se tudo vai mal na sua vida e você ainda está vivo, isso é graça. Isso é graça. Ela não voltou pobre, ela voltou com Ruth, uma pessoa convertida para o povo de Deus, convertida para o reino dos céus. Ruth havia se convertido ao Deus de Israel. E nos evangelhos a gente vê que há festa no céu, quando
uma alma é convertida. Ruth se converteu e Noemi não conseguia enxergar a graça de Deus na sua vida. E talvez você seja assim, né? Não consegue ver a graça de Deus. Talvez você esteja passando por momentos de tristeza, de amargura e não consegue ver a graça de Deus. Quando está sendo consolada, só reclama, né? Mas não consegue ver que tem alguém do teu lado. Quando está na escuridão, você não consegue ver as estrelas do céu. No meio da luta, das dores, você só vê dores e amargura. Talvez você esteja nesse momento, igual Noemi estava. Talvez você não veja o que Deus está fazendo na sua vida, assim como Noemi. O Senhor transformou o mal de Elimeleque e da sua família no bem em atrair uma mulher estrangeira para sua família, para salvar não somente Noemi, mas todos. E isso pode acontecer com qualquer um, não somente você que se desviou, não somente você que está fora, está distante de Deus. Meus irmãos, como está o seu coração? Ele está amargo? Está amargo pelo que o Senhor tem feito para te trazer de volta? Assim como o Senhor foi com elas, Ele pode ser para contigo, porque o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice amargo da ira de Deus Pai. Ele experimentou o que é ser Mara. Ele recebeu a amargura sem filtro. Ele recebeu e hoje Ele te chama para voltar. Ele te chama para o retorno. Para você que de dentro da igreja anda sumido como Noemi, volte, meus irmãos. Volte. E para você que nunca foi parte do povo de Deus, venha. Hoje é tempo de fazer parte do povo de Deus. Se você percebe a necessidade do Evangelho como Ruth, venha se juntar ao povo de Deus. Chame esse povo de teu povo, esse Deus de teu Deus. Hoje é o dia de voltar, de experimentar a alegria da mão estendida de Cristo. Em Moabe pode ter comida gostosa, mas não tem vida perto do Senhor. Você pode encontrar N coisas que vai te divertir, vai te alegrar, vai te distrair fora do povo de Deus. Mas não tem vida perto de Deus. Hoje é o dia de retornar e abraçar o Senhor. Não importa se você é como Noemi, se você é como Ruth. O importante é que você não seja como órfã. Aqui tem pão da vida. Veja o versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O capítulo termina nos dando uma dica do que está por vir. Era o princípio da colheita da cevada. Será só a colheita de alimentos? Ou Deus está preparando algo ainda muito mais especial? O que será que está acontecendo? Em breve nós continuaremos. Vamos orar a Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós somos edificados, ó Pai, com a Tua palavra. Senhor, ajude, ó Pai, aqueles que estão amargurados de coração, ó Deus, para se voltar a Ti e enxergar a Tua graça na vida deles, ó Pai. Senhor, e aqueles que andam distantes, ó Deus, que eles possam voltar, ó Pai, voltar e buscar, ó Pai, encontrar a alegria no povo de Deus e no Deus da salvação, Senhor. Senhor, que aqueles que têm convicção, ó Pai, como Ruth teve, ó Pai, que eles possam se achegar a Ti, ó Pai, e confessar a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Que eles possam confessar que Jesus é o único, ó Pai, que pode fazer essa ponte. Que eles tenham, Pai, a unção do Teu Espírito Santo para as dar, ó Pai, intrepidez e enfrentar todas as barreiras que serão fechadas, ó Pai, em Moabe para eles, mas que eles possam viver perto do Senhor, que eles possam chamar o Teu Deus de meu Deus e o Teu povo de meu povo. Sê com essas pessoas, ó Pai.
esteja nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.